O espaço Prelúdio, que é o espaço dentro do campus onde acontecem as atividades de música, que são o Projeto Prelúdio e um curso técnico, instrumento musical, ele foi, em alguns pontos, a água chegou a 1,5 m de altura. A gente calcula na ordem aí de entre 300 e 400 mil reais o prejuízo que a gente teve com os equipamentos que a gente não conseguiu salvar. Olá! Neste episódio, nós vamos falar sobre o Projeto Prelúdio, um programa de extensão desenvolvido pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Porto Alegre, que oferece educação musical para crianças e jovens de 5 a 17 anos. Com as enchentes, infelizmente o espaço Prelúdio foi atingido, equipamentos e instrumentos musicais foram danificados e o IFRS faz uma campanha Tocando em Frente para a reconstrução deste espaço do Projeto Prelúdio. Nosso convidado desta edição é o professor Yuri Correia, coordenador do Projeto Prelúdio. Olá, professor Yuri, bem-vindo ao nosso programa. Oi, Simone, tudo bom? Obrigado por receber a gente aqui, por abrir esse espaço para poder falar um pouco para toda a comunidade sobre o Projeto Prelúdio, o que a gente vem enfrentando e que a gente vem fazendo para dar a volta por cima. E já são 4 décadas deste projeto, que surgiu na URGS em 1982 e desde 2009 faz parte do IFRS Campus Porto Alegre. E qual é o objetivo deste programa que beneficia mais de 300 crianças e jovens? Bom, a ideia do Projeto Prelúdio, o Prelúdio surgiu como uma proposta inovadora de educação musical, onde as crianças e os jovens tivessem uma formação em grupo, onde pudesse se contar com o feedback e a reciprocidade dos outros, onde a educação musical também fosse democratizada, a ideia de oferecer uma educação musical gratuita ou já teve tempos que foi cobrado a baixíssimo custo, no sentido de, em 2 sentidos. De preencher uma lacuna da educação formal, regular, que não oferece em amplos termos a educação musical nas escolas, né? Então tem essa lacuna. E, em outro lado, para que a educação musical que tinha lá na década de 80 um viés bem tradicional do ensino de música, que ela se aproximasse mais do estudante, da estudante, que ela se tornasse mais envolvente e que ela fosse uma educação não apenas para formar músicos profissionais, musicistas profissionais, o que a gente acaba fazendo também, mas que fornecesse uma educação musical em termos de cidadania para aquelas crianças e jovens. E essa proposta, altamente inovadora lá em 82, se mantém ainda e é o que pulsa, que faz o nosso projeto pulsar ainda hoje. E como as crianças e jovens acessam esse projeto? Bom, o acesso, primeiro importante dizer que atualmente no IFE, e desde que o Prelúdio migrou para o IFE em 2009, é um projeto de aulas de música gratuitas, não é cobrado nada. Então, para acessar, a gente procura priorizar ou favorecer a continuidade do estudo. Então, quem estava esse ano tem prioridade de inscrição para o próximo ano, e as outras vagas, a gente procura também sempre renovar, elas são feitas por inscrições livres. Eventualmente, se tem mais inscritos ou inscritos em algum curso, em alguma atividade, a gente faz uma seleção. E essa seleção é por sorteio, e a partir desse ano a gente está priorizando as inscrições de crianças e jovens que vêm de escola pública. E aí de várias cidades, também são público masculino e feminino? Sim, a gente tem, assim, claro, a maior parte, 90% das nossas alunas e alunos são residentes em Porto Alegre, mas a gente tem uma parcela interessante de crianças e jovens da região metropolitana, Canoas, Cachoeirinha, Eldorado do Sul. Então a gente também atende essas comunidades, porque o campus é localizado ali no centro, é de fácil acesso para quem vem de trem, né, de Transurb, ou para quem vem de ônibus metropolitano também. Então, isso ajuda para quem vem da região metropolitana. Então, mas a maior parte é de Porto Alegre, e a gente tem
meninos, meninas, né? A gente tem, bem variado o nosso público nesse sentido. E os instrumentos, equipamentos, existe um recurso para sustentar todo esse projeto, um recurso público, professor? Os recursos são parcos, né? Os instrumentos que a gente tem atualmente, eles vêm de anos de aquisição, desde o tempo, inclusive, quando o Prelude era na URGS, e depois, quando migrou para o Instituto Federal, os instrumentos vieram e vários desses instrumentos ainda se mantêm, e aos poucos, quando a gente consegue alguma verba que é esporádica, infelizmente nós não temos uma verba fixa, mas quando a gente consegue acesso a alguma verba esporádica, a gente consegue ampliar os nossos instrumentos, né, e os nossos equipamentos em geral. Então, o que a gente tem atualmente é fruto de uma construção de tempo, assim, que demora, porque são materiais muito específicos, instrumentos musicais, e a gente busca, quando consegue, né, um instrumento de uma qualidade um pouco melhor, não profissional, mas um pouco melhor, e a gente vai aos poucos construindo. Então é por isso também que quando acontece o que aconteceu, a gente em seguida, imagino, vai falar disso, né? O baque ainda fica maior, porque não são materiais que a gente perde, não são materiais de fácil reposição. E quantos instrumentos as pessoas que fazem parte, as crianças e jovens, eles utilizam os instrumentos que tem no projeto ou tem que levar o instrumento? Depende do instrumento que a criança ou jovem está estudando. Então, por exemplo, quem estuda flauta doce ou flauta transversal, geralmente tem o seu instrumento, né? A gente, antes da pandemia, até tinha instrumento para emprestar, depois da pandemia, esse instrumento de sopro a gente não empresta mais. Mas violões, a criança tem violão lá para ela estudar na aula, mas não para levar para casa, para estudar durante a aula. Teclados a gente tem, e um grande conjunto de instrumentos de percussão que servem para as aulas de laboratório, para as aulas de iniciação musical com os pequenos de 5 a 6 anos. Esses são todos instrumentos nossos, né, do projeto. E além disso, outros instrumentos que servem de apoio para outras aulas e para apresentações e para recitais, como os pianos que a gente tinha, um piano de meia cauda, um piano de quarto de cauda, instrumentos maiores como bateria, são instrumentos que fazem parte do nosso acervo. E esse público que faz parte do projeto, o que acontece com eles? Qual é a experiência futura que muitos dos estudantes têm com o projeto Prelúdio? Foi ótimo tu ter perguntado isso, porque, como eu disse, o projeto ele não se destina especificamente à formação de musicistas profissionais. A ideia é fornecer educação musical como um direito para aquelas crianças, para aqueles adolescentes. Porém, há uma grande quantidade dessas alunas e desses alunos que passam pelo projeto Prelúdio e que seguem na sua vida musical e, inclusive, escolhendo carreiras profissionais, como músicos de orquestra, como cantoras e cantores, como compositores, como regentes. Então, a gente tem um espectro de artistas, por exemplo, da cena local aqui de Porto Alegre, várias e vários passaram pelo Prelúdio, que estão aí na cena musical, em diversas esferas da cena musical, que passaram pelo projeto Prelúdio. Então, essa ideia de formar a cidadania através da educação musical, que é o principal, se alia a uma formação técnica que a gente procura dar com a maior excelência para aquelas crianças e jovens que estão interessados e que daqui a pouco vão se revelar ali adiante, ou às vezes na juventude, musicistas e músicos profissionais. E, professor, fala um pouquinho sobre a sua experiência no projeto. Eu entrei para o Instituto Federal em 2013,
Então, eu já tenho aí mais de uma década trabalhando ali, atuando dentro do Prelúdio. Então a minha área é o canto, então eu sou professor de canto, trabalho com os alunos de canto em conjunto, sou regente do coral infantil também. Então, uma das coisas que para mim assim se destaca, e dessa vez já é a segunda vez que eu assumo a coordenação do projeto, então a gente amplia o contato com as famílias, é o carinho que as famílias, que é como a gente chama a comunidade preludiana, tem pelo projeto, tem pelas atividades musicais, o afeto que se cria com o espaço, com as profs, com os profs, e como isso se mantém, inclusive depois que as crianças saem do prelúdio, ou porque já atingiram a idade, ou porque por alguma razão tem que interromper a sua prática no prelúdio, mas o carinho, o afeto por aquilo que é feito ali, ainda hoje, depois de mais de uma década como professor, ainda hoje me emocionam e me aquece o coração, assim, porque a gente conversa com as pessoas, e é interessante que, olha só, a gente tem um grande número de ex-alunos e alunos do Prelúdio que hoje são pais e mães de crianças que estão lá. A gente tem uma ex-aluna do Prelúdio que hoje é professora do INF no Prelúdio. Nós somos 10 profs de música, né? Então a gente tem esse ciclo que vai acontecendo e que, para a gente que trabalha lá, que tem um tempo ali, é muito emocionante, assim, dá é um calor no coração. Que legal. E infelizmente essas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul atingiram fortemente o campus IFRS de Porto Alegre e o prejuízo foi grande com equipamentos, instrumentos. Professor, e qual foi o montante assim de prejuízo? O que foi danificado? A gente, né, com o campus Porto Alegre, do Instituto Federal, localizado na área central de Porto Alegre, isso facilitou o acesso, né, como eu estava falando antes, da região metropolitana, mas também deixou o campus vulnerável à enchente quando a água do Guaíba avançou sobre o centro da cidade. Então, o espaço Prelúdio, que é o espaço dentro do campus onde acontecem as atividades de música, que são o Projeto Prelúdio e um curso técnico, um instrumento musical, ele foi, em alguns pontos, a água chegou a 1,5 m de altura. A gente calcula na ordem aí de entre 300 e 400 mil reais o prejuízo que a gente teve com os equipamentos que a gente não conseguiu salvar. Então, talvez o mais emblemático, né, o mais impactante seja a imagem que fica gravada na cabeça da gente dos pianos, especialmente do piano que a gente usava para apresentações e para aulas, numa das salas principais do espaço, um piano de meia cauda que ficou completamente destruído, assim. Então, esse tanto assim de dano, além da estrutura, né, do espaço, eu falo agora especialmente dos equipamentos, mas tem a parte da estrutura que vai precisar ser renovada, as salas que tinham um bom tratamento acústico, que isso ficou prejudicado. Então, realmente, essa parte foi muito atingida. E a gente sabe que aparentemente são bens materiais, mas o impacto, né, que isso causa, não só em nós, que somos os profissionais, as profissionais que atuamos lá, mas também as famílias e as crianças e jovens do Prelúdio, ele é enorme, assim, porque, como eu disse, né, o afeto é muito grande pelo espaço, o afeto é muito grande pelo projeto, então... A memória perdida. Exatamente, a memória, aqueles momentos. Então, por isso que é tão importante a gente estar aqui falando para as pessoas que a gente está no momento de reconstrução, né, como eu tenho dito assim, de rechear de novo o espaço Prelúdio com os equipamentos que a gente puder readquirir. Então, muito importante isso, porque não é a força de expressão dizer que já passaram pelo Prelúdio nesses mais de 40 anos de história, milhares
de crianças e jovens, não é força de expressão, porque se conta assim, as centenas, então já passamos dos milhares. Então atualmente, por exemplo, temos mais de 300 crianças e jovens inscritas nos cursos de música do Prelúdio, nos grupos musicais do Prelúdio. Então isso tem um impacto na sociedade, né, que é forte, claro, como outras iniciativas também têm. E sobre o piano, nós já havíamos comentado, esse piano histórico, que é da época que começou o projeto, também foi destruído. Exatamente. Quando a água ameaçou invadir, foi possível salvar ainda alguns equipamentos do andar térreo e subir para o primeiro andar do espaço, né? Mas chegou um momento que não deu mais e mesmo o piano não tinha como levar assim emergencialmente, né? Esse piano dessa sala que eu estava falando, a gente tem um outro piano também que estava à espera de manutenção, mas que agora não tem mais manutenção para ele. Então é bem impactante, né? E como eu disse, teria que adquirir novos pianos. A gente agora está numa campanha para adquirir outros equipamentos também que a gente perdeu, instrumentos de percussão, bateria e flautas também, e claro, né, reequipar com pianos o nosso espaço. E além disso, também os estudantes devem ter sido atingidos, porque são de Porto Alegre e região metropolitana. A gente teve, a gente não tem levantamento completo, mas a gente tem relatos já de famílias de Eldorado do Sul, de famílias ali daquela região perto do estádio do Grêmio ali, da Arena, no bairro Maitá, Zona Norte, que foram atingidos assim, porque foram famílias que procuraram auxílio. Então é triste também isso, né, porque são famílias, porque a criança não vai sozinha para o prelúdio, né? Os maiores, às vezes, muitas vezes vão, mas os menores, de 9, 10, 12 anos, 5, eles não vão sozinhos. Então, tu conhece a criança e tu conhece a família, e tu conversa, tu sabe da história, né? Tu vai criando uma intimidade com essas famílias, então isso torna ainda mais emotivo esse momento, né? Certo. E agora o campus IFRS Porto Alegre faz uma campanha chamada Tocando em Frente para reconstruir o espaço Prelúdio. E qual é a meta para atingir, de valor para atingir, e como as pessoas podem participar? Bom, as pessoas podem participar de duas maneiras principais. A primeira é fazendo doação em dinheiro para um Pix que a gente conseguiu, não é fácil no nosso caso, né, mas a gente conseguiu fazer um Pix que é doações.cheias@faurgs.com.br, sendo que doações sem a cedilha e sem o tio, é doacoins.cheias@faurgs.com.br. Ali a pessoa pode doar em dinheiro através de Pix. E é importante porque a gente, né, no decorrer da enchente, a gente recebia algumas mensagens ou no nosso Instagram das famílias ou por e-mail. A gente quer ajudar, como é que faz para ajudar? A gente quer, o que a gente pode? A gente vai reerguer. Então a gente sabia que muitas famílias queriam contribuir, inclusive com doações em dinheiro, e a gente não tinha um mecanismo para receber. Conseguimos viabilizar e aí resolvemos ampliar não só para as famílias atuais, mas para toda a comunidade que de alguma maneira está ligada, está sensibilizada à educação musical ou ao prelúdio mesmo. E a outra maneira é doações de instrumentos musicais, flautas doces, sopranos, contraltos e tenores, xilofones e metalofones, instrumentos de percussão, tambores em geral, congas, surdo, djambê, atabaque, bongô, instrumentos de cheio como chocalhos, ganzás, bateria. Às vezes a pessoa tem uma bateria completa lá porque o filho, a filha, a sobrinha quis fazer aula e daqui a pouco desistiu e está parada. A gente também vai estar recebendo. Como fazer para doar esses instrumentos? Entre em contato com a gente pelo nosso Instagram, @preludio.ifrs, @preludio.ifrs, a pessoa pode entrar em contato, ou por e-mail também, que é projetopreludio, @poa de Porto Alegre,
ifrs.edu.br. Eu falo Instagram porque às vezes é mais fácil, né? Mas pode entrar por e-mail, que a gente dá todas as instruções de como fazer. É bem fácil doar, é bem fácil. Também houve uma flexibilização, às vezes para doar era um pouco mais demorado, agora está bem fácil, né, o procedimento. Então entre em contato com a gente, que a gente vai receber. Se a gente eventualmente não fizer uso daquele instrumento que a pessoa está pretendendo doar, a gente diz, esse a gente não está precisando, mas tu pode encaminhar para este outro lugar que lá eles usam. Por exemplo, violino, né? A gente já recebeu, vocês estão aceitando violino nesse momento a gente não está fazendo uso, né? Não temos professor nesse momento, então a gente encaminhou, doa neste lugar aqui que lá eles estão precisando. Certo. Professor, e a sua mensagem final, a reflexão sobre este momento de esperança e de reconstrução também do estado do Rio Grande do Sul, e essa esperança que esse direito social da educação e da educação musical, né, possa continuar. A minha mensagem, ela não pode ser diferente da ideia dessa ideia esperançosa, né? Dessa ideia de força, de reconstrução. Não é uma situação que só nós do Projeto Prelúdio estamos vivendo, ou do Instituto Federal, é uma situação de todo o Estado, a gente sabe, mas a gente sabe que a gente tem força para reconstruir, e especificamente nós que estamos envolvidos com a música, com a formação musical dessas crianças, desses adolescentes, a gente tem muita confiança que a gente vai conseguir. Não só nós, mas falando especificamente nós, que a gente vai conseguir reconstruir, que a gente vai vir mais forte e que o Prelúdio vai continuar oferecendo essa formação musical aí robusta e cidadã, que é a nossa proposta. Com certeza. Então a Durga Sindical agradece a sua participação, vai continuar também contribuindo, fazendo essa campanha, reforçando essa campanha, tocando em frente do projeto Prelúdio para a reestruturação de todo o espaço, para também que consigam os equipamentos, instrumentos musicais. Então você faça a sua doação, já foi divulgado aqui as formas, pode ser através de Pix também, como pode ser através de doações de instrumentos musicais. Você também pode entrar em contato por e-mail e no Instagram do Projeto Prelúdio. A Durga Sindical, hoje neste programa, relembra você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe o seu joinha, acompanhe nossas redes sociais, assista o videocast pelo nosso canal de YouTube, e o nosso Spotify também está apresentando este podcast. Obrigada, até mais. Professor, quem luta contigo quando você precisa? A Durga Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Felice.